A gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre a diferença entre estar digital e ser digital. Nada do que a gente vai falar aqui para vocês hoje é uma grande novidade, mas são coisas que durante muito tempo muitas pessoas preferiram não prestar atenção, porque afinal de contas era mais cômodo. O tema hoje surgiu para a gente por um artigo publicado, se não me engano, no Valor, do Guilherme Horn, que trata da diferença entre você ser digital e estar digital. Exatamente. E o texto nos chamou a atenção porque, como você bem disse, não é nenhuma novidade, mas realmente o que está acontecendo é que, nesse momento, as empresas parecem estar tentando demonstrar ou tentando buscar uma saída para se adaptarem ao digital no lugar de pensar literalmente de uma forma digital e que transforme verdadeiramente os seus negócios. Mas, enfim, é isso que nós vamos falar aqui nos próximos minutos. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Vamos começar o porquê que a gente está falando que não é novidade, né? Só a título de curiosidade, temos aqui alguns artigos publicados pela Mundo Exponencial. Alguns voltam 5 anos no tempo, outros são do ano passado, mas todos eles passam por questões que são discutidas nesse texto de hoje do Guilherme Horn. Você tem que mudar a forma de pensar das pessoas. Se você não mudar a forma de pensar, você cai naquilo que a gente já chamava 5 anos atrás de o pensamento do século passado. E se você ficar preso nesse pensamento do século passado, você vai inevitavelmente caminhar para a grande extinção, porque você não entendeu que você está fazendo parte do jogo infinito e que você precisa buscar ser uma organização mais responsiva. E todos esses textos, para quem não leu ainda, ou para quem já leu, mas não sabe onde encontrar, pode ir no próprio site da Mundo Exponencial, mas vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo, a lista dos quatro textos para que você possa ler novamente, se já leu alguma vez, e se não leu ainda, ler pela primeira vez, porque realmente eles vão abordar diferentes aspectos que se complementam e que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje aqui ao longo dessa nossa conversa. Vamos colocar também o link, acho que, do texto do Guilherme para mostrar para vocês de onde a gente veio para essa conversa hoje, qual foi nossa base, mas o fato é, diferenças, né? Uma coisa é você estar agindo tempestivamente para tentar sobreviver ao meteoro que caiu sobre nós, e a outra coisa é você estar efetivamente buscando mudar a forma de pensar e mudar a forma de agir de maneira planejada, de uma maneira permanente, e não simplesmente para contornar o que você pode imaginar ser uma crise temporária ou passageira, mas que na verdade só está acelerando toda uma série de movimentos que estavam acontecendo já há bastante tempo. Eu acho que, na verdade, o Guilherme é bem feliz quando ele diz que a gente está vivendo uma onda de negócios corona digitais. Eu gosto desse nome que ele inventou, porque, de fato, o que a gente está vendo agora é uma necessidade das empresas de se transformarem. Não é transformarem, porque se elas estivessem se transformando seria bom. Na verdade, elas estão se adaptando, né? Elas estão tentando encontrar medidas ou soluções digitais para voltar a conseguir operar, mas tentando simplesmente digitalizar um pedaço daquilo que elas faziam fisicamente. Elas não estão pensando, literalmente, numa transformação, como você acabou de falar, Maurício, que é em linha com mudar realmente em prol de atender um cliente, nós, que hoje mudamos completamente a forma como queremos interagir com os negócios. Então, as empresas elas estão encontrando
uma saída agora para simplesmente poderem operar novamente e sair desse marasmo, dessa situação que elas se enfiaram. Não porque elas queriam, mas de uma certa forma elas não se prepararam também de nenhuma forma para estarem mais digitais, então se encontraram com seus negócios completamente parados e agora estão tentando então ver como é que elas fazem para voltar a operar, mas não estão olhando para o cliente do ponto de vista do que é que o cliente quer, não estão mudando de forma a analisar o modelo do negócio que elas têm para ver como que elas vão digitalizar isso para poder atender melhor a necessidade humana que nós clientes temos de continuar tendo produtos e serviços, mas numa relação completamente diferente daquela analógica que a gente sempre teve. E no final das contas, quando a gente fala de ser digital e não estar digital, vamos dizer assim, a gente fala sobre ter uma forma de pensar onde o digital ele é essencial, ele é o que vem primeiro, né? E essa não é fácil, vamos falar a verdade, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo estava fazendo desde sempre, mas o ser humano ele resiste à mudança por natureza. E uma vez que você se acostumou a pensar de uma determinada forma, não é fácil para você desapegar daquela forma de pensar e começar a pensar de uma forma diferente. Não é fácil de forma alguma. Mesmo pessoas que se dedicam a isso, muitas vezes tropeçam numa pedrinha que ficou pelo caminho ali, porque não tiveram a atenção e recaíram no vício de pensamento já estabelecido no antes, né? Então não é fácil, mas a realidade é que agora, daqui para frente, as oportunidades para empresas que não se adaptarem a estarem em transformação, vamos colocar assim, e não a uma mudança pontual, elas vão ser cada vez menores, porque cada vez mais a probabilidade que essas empresas de fato caminhem para a extinção, porque elas não têm como competir contra as empresas que estão de fato pensando digital, porque elas podem até se manter por um tempo na inércia das pessoas que ainda não estão, também estão resistentes, vamos dizer assim, a mudar seus hábitos, mas cada vez vão ser menos pessoas, né? Acho que, na verdade, a gente pode fazer uma analogia um pouco infame, mas é a que vem na minha cabeça e eu já venho com ela há algum tempo pensando. É como se a chegada do vírus ele tivesse colocado a humanidade na cadeia, né? Tá todo mundo preso. De fato, está todo mundo preso. Todo mundo ficou aprisionado dentro de casa. E durante esse período que você está aprisionado, obviamente você vai ter que lidar com a realidade de uma forma diferente, assim como as pessoas do mundo real que estão presas porque cometeram crimes, digamos assim. Só que quando você sai de lá, o que você tenta fazer é fazer o que você fazia antes, muito provavelmente você vai voltar para lá para refletir novamente por que é que você não incorporou os novos hábitos, por que é que você não mudou verdadeiramente para uma forma de fazer completamente diferente. Então, acho que essa analogia ela é boa, porque é o que a gente está vivendo agora. Agora, os negócios eles não podem simplesmente ignorar o digital como se fez até esse momento, ou seja, como se o analógico fosse a sua via principal e você tinha uma via pequenininha que de vez em quando você ia dar uma olhadinha para ela e talvez em algum momento no futuro ela fosse ficar grande. Hoje você tem que olhar para as duas ao mesmo tempo. Na verdade, se você tem um negócio analógico, você tem que pensar como é que você vai transformar ele em digital. Talvez ele não possa ser 100% digitalizado, porque não vai conseguir digitalizar tudo, mas a forma de se relacionar com o seu produto ou serviço, sem sombra de dúvida, tem caminhos digitais que nós, enquanto clientes, queremos encontrar essa possibilidade. Se você não fizer isso, você, empresário, alguma outra empresa vai tentar resolver esse problema, porque ela está conseguindo capturar os sinais de que nós, enquanto clientes,
queremos uma nova forma de se relacionar com aquele produto e serviço. E aí ele vai entrar no seu segmento. E isso nós também já falamos aqui várias e várias vezes. Não é à toa que as grandes empresas de tecnologia hoje no mundo começaram a entrar em vários outros negócios que elas jamais pensaram em fazer, justamente porque as outras empresas não conseguem capturar esses sinais, não conseguem agir, não conseguem se aventurar nesse caminho, e aí a oportunidade aparece, né? A oportunidade fica quicando, né? Como se aquela bola ficasse quicando, alguém fala, vou tentar ver se eu consigo chutar ela em direção ao gol e faço um gol diferente. E aí eu acho que essa é a grande questão entre o ser e o estar, né? Nesse momento, algumas estão tentando ficar digitais por uma necessidade que elas interpretam como circunstancial. E o ser digital é literalmente se movimentar para uma forma de ação e de pensamento onde o digital domina a mentalidade durante o tempo todo. E, bom, eu acho que a gente não quer se tornar repetitivo aqui nessa história. A gente vai deixar para vocês aqui os links para os artigos que discutem essa questão, e alguns deles, inclusive, tem vídeos também. A gente pode acrescentar os links para os vídeos das discussões que a gente teve já no passado a respeito desses assuntos. É importante entender se você está sendo digital ou se você está numa situação corona digital, como o Guilherme bem cunhou o termo, que eu acho que foi, como você disse, Alexandre, muito pertinente, né? Porque descreve bem uma situação equivocada, onde as pessoas ainda enxergam isso como uma coisa passageira, né? E a gente entrou justamente por um momento onde o mundo se transformou de tal forma que você vai precisar tomar conta dessas questões literalmente o tempo todo. Se você não estiver olhando para isso com um olhar mais longevo do que você vai fazer para adaptar e para transformar a sua companhia, você fatalmente vai fracassar, porque a gente não vai retornar à situação que a gente tinha antes, e a vida não será mais daquela forma. E os negócios, obviamente, também não. Então, ou você caminha nessa direção, ou, como disse o Maurício, você vai se encaminhar para uma outra, e os dinossauros sabem muito bem como é que termina. Gente, então, o recado de hoje está dado, a gente fica por aqui, a gente se vê no próximo programa. Valeu, pessoal, um abraço. Falou.